sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio da terceira temporada do podcast Senac São Paulo, sempre com muita informação sobre educação de uma maneira leve, descontraída, carreiras e recebendo especialistas que são referências em suas áreas de atuação. Antes de mais nada, se você nos acompanha pelo YouTube, já deixa seu like, se inscreva no canal do Senac São Paulo e, obviamente, ative o sininho para receber as notificações quando os novos episódios forem ao ar. Nunca é demais, né? Aquela lembrança. Então roda a vinheta porque eu já vou contar tudo o que vai acontecer de mais legal no programa de hoje, que eu já posso adiantar. Tá cheio de estilo e muito garbo e elegância. No programa de hoje, a gente vai conversar sobre um assunto que faz parte da vida de todo mundo, você querendo ou não. A moda. Pesquisa, desenho, modelagem, corte, costura, produção, negócios. Afinal, quais são as carreiras da área de moda? Ela é tão ampla assim? Mais ampla do que você imagina? Pois é. Onde estão as oportunidades do mercado de trabalho? Você já parou para pensar quantos profissionais trabalham para que aquela sua camisetinha favorita chegue até o seu guarda-roupa? Pois é, hoje nós vamos conhecer de perto as principais funções em cada etapa de produção de uma peça: a criação, construção, comunicação e a fase de negócios. Para isso a gente recebe hoje dois convidados muito especiais para conhecer os desafios e as possibilidades das profissões da área de moda. Primeiramente, eu queria me apresentar, eu sou André Vasco, eu sou um homem hétero, branco, de cabelo castanho platinado, hoje em dia. Eu tenho barba, uso 2 brincos, tenho piercing no nariz em argola, estou usando uma camisa de linho muito bonita, amarela. É isso. É isso. E aqui ao meu lado tem minha querida Didi. Didi, Dedé, a dupla do Senac. A dupla do Senac. Que prazer estar com vocês mais uma vez. Bem-vindos, bem-vindas. Tá na hora da gente começar a falar de profissões e tá na hora da gente entender melhor esse mercado da moda. Eu sou a Adriana Couto, eu sou uma mulher cis, negra, tenho 50 anos. Eu tô com uma camisa, com um vestido preto de mangas compridas. Tô com o cabelo trançado, comprido e 2 brincos dourados nas mãos. Eu também tenho anéis. A gente tá num cenário do nosso podcast que tem uma mesa oval, é pra gente conversar. Tem o Senac em 3D nesta mesa e a gente tem atrás um painel ilustrado com as cores cinza e laranja predominando. Estamos todos na mesma página? Então vamos embora, falta a gente apresentar nossos convidados. Olha só quem tá chegando. Ele é mestre em têxtil e moda pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Com quase 20 anos de experiência em moda, atua em áreas como produção de moda, marketing, gerenciamento de confecção e visual merchandising. Olha quanta experiência legal para você compartilhar, para ele compartilhar com a gente. Bom, nosso convidado também presta consultorias em comunicação mercadológica para pequenos e médios lojistas. Além disso, é docente no Senac Campinas, já faz 14 anos. Seja muito bem-vindo, Eduardo Vilas Boas. Obrigado, Didi. Obrigado, Dedé. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Senac, pelo convite. Vou fazer minha autodescrição por também. Favor. Meu nome é Eduardo, mas vocês podem me chamar de Edu. Fiquem à vontade, por favor. Eu sou um homem cis, sou branco, tenho quase 39 anos. Sou do interior paulista, então vocês vão perceber que eu puxo R em alguns momentos, tá bom? Nesse momento eu estou usando uma camiseta azul, sobreposta por uma camisa xadrez com azul e bege. Uso óculos, barba, bigodinho. Também uso alargador na orelha direita e 3 brincos na orelha esquerda. Muito obrigada. É isso aí. Agora ela, que é jornalista, designer, publicitária e especialista em moda e comunicação com 30 anos de experiência. Ela é mentora de profissionais de áreas criativas como moda e design. Ela coordena pesquisas de tendências de comportamento profissional e de mercado de trabalho na área de moda. Também atua como consultora, palestrante, professora. Caramba! Seja muito bem-vinda, Ângela Valieira. Super obrigada, estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Eu já acompanho o programa, acompanho vocês, super feliz de estar aqui com o Edu também e mais uma vez com o Senac. Muito legal. Então também vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, hétero, tenho olhos castanhos escuros, cabelos também castanhos escuros longos. Eu tô com uma blusa preta de um ombro só e por cima um kimono levemente transparente bege com dourado e franjas.
Já que a gente tá no clima de moda, então já vim, né, com franja, dourado, várias coisas pra gente contar aqui. Dedé, Didi, Dudu e GG. Pronto. Olha! Caramba, onde vai? Depois ela vai falar pra gente se a gente tá bem vestido. É um esquadrão da O moda. esquadrão da moda, segura. Muito bem, vamos começar já falando dessa profissão, de várias atuações que a gente pode ter dentro da moda. Inicialmente, as pessoas pensam assim, estilista, né? Quando fala em moda, é essa profissão que tá no imaginário das pessoas, que tá no imaginário social. Mas existem muitas outras, e é por isso, muitas outras atuações, é por isso que a gente tá aqui. Eduardo, vamos começar falando justamente dessa abrangência, né, desse mercado. Quais profissionais são essenciais na atuação dessa etapa de uma produção de moda? A gente pensa também no figurinista, né? Estilista, figurinista, mas vamos começar falando de produção de moda e falar de outras atuações também dentro desse lugar, né? Essa informação que você traz ela é bastante pertinente, correta, né? Porque a gente vê que o estilismo é a principal área que as pessoas associam com uma atividade profissional da moda, porém não é a única, né? Ela se tornou, talvez, a principal por ser ter um espaço de bastante visibilidade, principalmente na mídia, né? As semanas de moda também acho que ajudam muito nesse lugar de projeção. O glamour. Nesse glamour, né, que está muito associado à atividade profissional. Mas a gente tem que entender, eu acho que o mais importante é que a indústria da moda ela se organiza numa cadeia, né, e essa cadeia ela é composta por vários elos. Esses elos eles vão desde o desenvolvimento da fibra até o processo de comercialização. Então a gente está falando de fibra, de fios, de tecidos, de beneficiamento desses tecidos, processo de confecção e de comercialização. Então, em cada um desses elos, o profissional de moda ele pode atuar. Então, a gente vê, né, a diversidade de possibilidades. E o produtor de moda ele vai estar exatamente nesse último elo, aí, que é o elo da comercialização. Né? E ainda assim, quando a gente fala em produção de moda, isso é uma área bastante ampla. Né? Pelo menos a gente pode... Eu posso citar alguns profissionais que são importantes, né, dentro de uma produção de moda, como modelos, fotógrafos, maquiadores, cabeleireiros. Mas falando especificamente, né, do profissional de moda, existem pelo menos dois aí que são fundamentais, né, que a gente precisa dividir e entender, que é o stylist e o produtor de moda efetivamente. Porque o termo produtor de moda, a gente olha para ele de uma forma meio abrangente. Né? Sim, mas, na verdade, tem dois papéis de atuação dentro da produção de moda. Posso ir um pouquinho antes, para ver se eu também embarco na sua? Descreve pra gente o que é a produção de moda. A produção de moda é um processo que esses profissionais todos vão construir a imagem de moda que uma marca precisa apresentar para o seu consumidor. Né? Essa imagem de moda ela pode ser estática, numa fotografia, ela pode ser audiovisual, que inclusive a gente utiliza muito hoje nas redes sociais, né, também. E para isso existem diversos recursos, né, técnicos que esse profissional vai lançar mão para poder compor essa imagem. Né? Que tá na revista, que pode estar na televisão. No catálogo. E não só no isso, até a e-commerce. estética, as cores predominantes. Perfeito. A coleção também. Como que essa coleção ela vai ganhar vida a partir do uso de pessoas, de modelos, né? Então, hoje a gente fala muito que nesse processo de construção de imagem de moda, ele precisa ser muito identitário, né? Então, aquela imagem que a gente consome, seja na rede social, em qualquer outra mídia, qualquer outro suporte, ele precisa ser identitário. Eu preciso olhar para aquilo e me reconhecer enquanto consumidor. Pensar, eu faço parte daquele grupo que está ali interagindo de alguma forma, né? Então, as marcas elas buscam cada vez mais construir essa imagem que seja orgânica, que seja identitária e que as pessoas possam se conectar. Não apenas em termos de lifestyle, né, mas também em termos de signos, de códigos que tem a ver com o que a gente usa no nosso dia a dia. Então, para aquilo fazer realmente sentido, né? E eu estava falando a respeito desses dois profissionais, né, do stylist e do produtor de moda. O stylist ele acaba assumindo um papel mais de direção dessa criação da imagem, né? Então, como que a gente vai coordenar esses produtos, qual que é a cenografia, onde que a gente vai realizar, qual que é o estereótipo do modelo que a gente vai utilizar dentro dessa construção, qual que é essa paleta de cores que vai estar ali presente. Então, o stylist ele dá essa direção criativa. Enquanto o produtor de moda, ele já assume um papel mais de execução. Então, ele vai dar o suporte para o stylist exatamente para poder
captar os produtos, captar os elementos que vão compor uma cenografia dentro de um estúdio, por exemplo, né? Então, são 2 grandes atividades, mas existe uma terceira que pouca gente comenta e que muitos alunos, às vezes dentro de curso, acabam conhecendo e se surpreendendo, que é o papel do produtor executivo. O produtor executivo, ele vai ser responsável por fazer Tá grana! a gestão Eu amo produtores executivos. Então, é ele que vai coordenar exatamente contratos, cronogramas, custos. São basicamente essas 3. Isso é Que super ótimo. importante. Então a gente pode pegar uma deixa aqui de profissão de designer de moda. Você explicou muito bem os outros, porque eu acho que designer de moda, essa profissão dentro da área de moda, ela é tão chamativa como criação na publicidade. As pessoas falam de moda, eu quero ser designer, não porque o designer não sei o quê. Mas qual que é a diferença de designer para estilista? Muito bom. Na verdade, essa divisão ela acaba se tornando um pouco histórica, né? Porque a profissão de estilista ela surge exatamente com essa ideia daquele profissional que vai trazer, imprimir o seu estilo para o desenvolvimento da coleção. Então, as características que o definem como um criador vão estar sempre pertinentes naquilo que ele está apresentando para o mercado, né? O primeiro estilista, inclusive, da história foi o Charles Frederick Worth, né? Ele é considerado aí o precursor dessa jornada. Com o desenvolvimento da moda, com o desenvolvimento da cadeia da moda, né, surge o prêt-à-porter, que é um modelo de gestão focado na indústria. E aí, pensando em indústria, a gente precisa de processos, métodos, né, instrumentos, e aí surge também o profissional do designer de moda. Então, hoje, ainda que esses 2 termos possam ser utilizados como sinônimo, na sua origem, em algum momento isso ainda guarda alguma divisão, alguma separação, né? O designer de moda ele vai criar para o outro. Então, ele está criando para um segmento de mercado, que às vezes não tem nada a ver com o gosto dele ou com o estilo dele. Então, ele vai entender o que aquela marca está buscando, o que aquele consumidor consome e vai entregar aquilo. Ele materializa na parte visual. Exatamente. Ângela, você quer acrescentar? Agora, você quando começou na área, o que brilhava os seus olhos? Olha, eu quando comecei, eu queria muito trabalhar com moda, era uma coisa que minha mãe já gostava, já vinha de casa. E eu desenhava, gostava muito de desenhar, então eu pensava, puxa, acho que você vai poder ser uma estilista. Naquela época a gente não falava de designer de moda ainda, né? Que isso é um termo mais novo. E aí eu comecei e tal, e aí eu vi que o que eu gostava de desenhar não era roupa. E eu meio que tive uma crise. E que eu vejo que é uma crise que acontece com muita gente na área de moda, quando às vezes está começando a pensar em trabalhar com isso. Que é assim, para eu trabalhar com moda eu preciso desenhar? E eu preciso saber desenhar roupa? E aí eu comecei a ver que o desenho que eu gostava de fazer era um desenho mais artístico, era outra coisa. Não era para fazer essa produção industrial, como ele falou, né? De criar algo que vai para uma fábrica, que vai ser produzido em série. E eu falei, como que eu vou trabalhar com moda se eu não quero ser estilista? E eu sempre gostei muito de escrever. E aí eu fui para o jornalismo e fui ser jornalista de moda. E aí eu fui perceber exatamente isso, que dentro da moda existe uma gama de possibilidades tão grandes, né? Como o Edu falou, uma indústria enorme, com vários elos, que você não precisa saber desenhar, ou você não precisa entender de cores, ou de ter um senso estético especificamente, para trabalhar com isso. Você pode ir por outro caminho. Então, eu fui pelas palavras, né? De como transformar isso que era visual em texto. Isso é muito legal. E o Edu pode trazer um pouco dessa voz, né? A Ângela falou um pouco sobre isso, mas em relação aos alunos na sala de aula. Sim. Porque eles chegam também, né? Perdidos. Pode dizer, com dúvidas, mas um tanto perdidos, né? Mas eu acho que isso em toda profissão. Sim. Toda profissão. Por isso que eu falei, por isso que eu quis fazer essa analogia da criação para publicidade e do designer de moda para moda. Claro. E aí a gente quer saber, existe alguma forma de identificar quais são as habilidades necessárias para eu apostar nesse nicho que vocês já mostraram pra gente que é tão amplo? Que é tão amplo. Assim como a Ângela, eu também leciono em outras áreas, né? Então, acho que dá para poder ter um comparativo do perfil desse aluno de moda. E eu sinto que já há tantos anos eles veem bastante
contaminados, entre aspas, por tudo isso que a mídia proporciona. Então, eles vêm muitas vezes com essa expectativa de que moda é só estar na semana de moda, ou você ser famoso. Ou se usar roupas estranhas. Ou usar roupas estranhas, ou ser famoso numa rede social. Então, toda essa cadeia, né, que eu falei agora há pouco, que envolve tantas atividades profissionais, muitos acabam desconhecendo, né? Poucos têm essa curiosidade de ir atrás, né? Entender esses pormenores e acabam conhecendo isso dentro do curso. E muitos se surpreendem positivamente, outros também negativamente, né? Porque descobrem que moda tem matemática, que a gente faz conta, para poder fazer formação de preço, por exemplo, né? Não é só fazer o croquis. Então, eu vejo que muito da expectativa que eles trazem para a sala de aula está relacionado com esse glamour, e aí o nosso papel enquanto docente é sinalizar para eles que isso é uma indústria. Eu sempre brinco, né, que a gente tem a indústria automobilística, a indústria farmacêutica e tantas outras indústrias, assim como a indústria da moda, né? Então, a gente precisa ter seriedade, a gente precisa ter métodos, a gente precisa ter processos, conceitos, para poder trabalhar bem e ganhar dinheiro, porque no fim das contas é isso que todo negócio quer, né? Pois é, eles pensam, eu acho que é esse pensamento muito também de ser um empreendedor, porque se você é um estilista, você tem que empreender, abrir uma empresa, é um outro caminho, mas a gente também tem grandes indústrias, né, na área, e grandes varejistas também que absorvem esse mercado. E muito, vocês estão falando de todo o processo, né? Toda essa jornada, desde a criação até a concepção, o tecido, a escolha do tecido, o produtor de moda, o design, mas a gente não pode esquecer nunca da pesquisa. Qual que é a importância eu acho tão bonito esses nomes, Cool Hunter. Você não pode falar. Eu adoro isso. A gente tem várias nomenclaturas ali dentro dessa parte de pesquisa e ela é fundamental, porque quando a gente está criando uma roupa, a gente está criando para o outro, né? Que é o que ele estava falando da diferença do designer. Então, eu estou criando um produto para uma outra pessoa, eu não estou criando só para mim. Por mais que muitas vezes a gente queira trabalhar com moda porque gosta de trabalhar com algo belo, pela questão do senso estético, algumas pessoas falam, todo mundo diz que eu me visto tão bem, então também vou conseguir fazer isso pelo outro, já tenho um conhecimento. Mas, acima de tudo, o papel de quem trabalha com moda é conseguir criar aquilo que as outras pessoas vão querer usar para representar quem elas são dali um determinado tempo. Por que você escolheu essa camisa amarela hoje de manhã, né? Ou por que às vezes a gente abre um guarda-roupa, olha um conjunto enorme de peças lá que servem no nosso corpo, que estão boas, a gente fala, mas não tem nada para mim aqui. Porque naquele momento elas não comunicam quem nós somos, ou quem nós queremos ser, ou como nós estamos nos sentindo. Então, a roupa, ela não é apenas um adorno estético ou uma questão de proteção contra o frio ou pelo pudor para eu sair na rua. Mas ela é um conjunto de símbolos que diz quem eu sou e quem eu não sou. Essa questão identitária que ele comentou. E aí vem o papel da pesquisa, porque eu preciso analisar os comportamentos, analisar questões econômicas, sociais, políticas, né, de como o mundo está vivendo, como os comportamentos estão mudando, como as pessoas estão se sentindo, para conseguir ajudá-las a mostrarem ao mundo quem elas são através das suas roupas. Então, a gente tem muito ali de sociologia, de antropologia, de filosofia, de realidade político-econômico brasileiro e mundial, de mudanças de fluidez de comportamento, entender esses comportamentos e traduzir em cores, matérias, formas, para criar propostas de produtos que a gente vai apresentar para as pessoas, e aí naquele dia que você abriu o guarda-roupa e não encontrou nada, você falou, não tem nada aqui que funcione, nada que comunique, eu preciso buscar alguma coisa, às vezes você nem sabe o que é que você precisa. E aí você vai atrás, você vai no e-commerce, você vai numa loja física, você vai em algum lugar buscar referências, você vai buscar fotos feitas pelos produtores, vai falar, puxa, isso aqui comunica quem eu sou, é esse produto aqui que eu quero. E o papel do pesquisador é isso, puxar para passar para o designer de moda essas informações para que ele possa criar, com base nesses dados, o que você vai querer daqui a um tempinho. É muito doido, porque o cara tem que ponderar o individual com o coletivo. Isso. Sem perder a personalidade dele, sem ser um vendido que está desenhando o que o mercado está pedindo. É uma mistura. E a atuação dessa pesquisa, ela acontece, é claro, ali, a partir de referências, mas também é na rua. Sim. É olhar pessoas.
Sim, né? a gente tem um conjunto grande de ferramentas que são usadas para isso. Uma delas, sim, é analisar na rua. É você sentar numa estação de metrô, por exemplo, para ficar vendo pessoas passarem, vamos dizer assim. Você ir em determinados bares, restaurantes, festivais de música, lugares, dependendo de qual é o teu público-alvo, dependendo daquilo que você quer identificar. Além de outros tipos de ferramentas. Então, você pode aplicar realmente pesquisas quantitativas, qualitativas. Entendi. A gente busca relatórios internacionais, troca ideia com diversos outros pesquisadores. Então, é um conjunto bastante grande. Tanto que dentro da pesquisa de tendência, a gente tem nomenclaturas diferentes para tipos de pesquisas diferentes que vão ser feitas. Essa área me intriga muito. Eu vou fazer só mais uma pergunta. Pesquisa, né? dessa. Eu quero emendar uma Tá. que não tá no roteiro e Vamos eu vou lá. fazer. Não, é porque você percebe que talvez há 15 anos, há 20 anos, esse pesquisador punha a malinha debaixo do braço e nas grandes empresas saía pelo mundo, inclusive, fazendo fotos. Devia ser um trabalho vou incrível, pra Londres, inclusive. vou pra Paris, vou ver essa pessoa do metrô de Paris. Em outros lugares do mundo, trazia algumas peças também como referência, enfim, faz essa pesquisa em loco. Hoje, com a internet, com as redes sociais, essas viagens ainda são necessárias ou tudo isso mudou um pouco? As viagens acontecem, elas mudaram um pouco a forma como você faz, o que você pesquisa na viagem. Então, antes, exatamente isso. A gente precisava ir fisicamente para os grandes centros, muitas vezes para pegar peças de roupa, trazer e analisar. E isso, voltando a uma época em que a gente ainda copiava muita coisa. Não que hoje não se copie, a gente sabe que tem muita cópia no mercado, é fato. Mas o processo era muito esse, né? De olhar para o que tinha lá fora e trazer para cá. Hoje, isso a gente consegue fazer pela internet, como você falou. O que eu vou pesquisar hoje numa viagem? Comportamentos. Como é que são esses festivais de música, por exemplo? Que tipo de bar diferente tem? Ou que comportamento? Olha como as pessoas estão se comunicando. Olha como elas reagem a determinados tipos de música ou modismos, né? Porque moda não é só roupa, né? O conceito de moda é algo que é coletivo e efêmero. Ou seja, eu tenho um conjunto muito grande de pessoas que está usando, que dura um determinado período e depois ele vai morrer e vai vir uma outra moda no lugar. Depois vai morrer e vai vir outra moda. Então, uma gíria é moda, uma música, né? Tem um conjunto enorme. Então, a gente observa tudo isso. Hoje, trabalha-se muito mais com análise de comportamentos do que com cópias e análises só da roupa em si. Então, hoje é um trabalho mais complexo. A meu ver, mais apaixonante também. Também. Continuando nessa parte de pesquisa, que eu acho que é super importante as pessoas entenderem, assim como várias outras profissões, as pesquisas elas estão por trás, as pessoas nem sabem. Essas tendências, elas saem das... Qual que é o caminho correto ou mais tradicional? Sai das modas, das grandes marcas para as pessoas ou das pessoas para as grandes marcas? Porque todo ano, chega essa época do ano, a cor que vai ser a tendência do ano vai ser essa. Agora a calça boca de sino volta. Agora o shoulder bag tá com tudo. Ombreiras. Me explica isso, essa pesquisa, como ela é feita? Eu acho que é super legal a gente falar disso, até para desmitificar alguma coisa, tirar uns mitos que tem aí, né? Então, assim, primeiro, o que é tendência? Tendência é algo que tende a acontecer. Tendência não significa uma coisa que já é moda agora. Então, a tendência, ela surge na pesquisa, ela tende a acontecer porque a gente vai pesquisar quando ela está no comecinho, não quando já está todo mundo tendo aquele comportamento, todo mundo querendo aquela roupa. Eu preciso identificá-la antes, para dar tempo do designer de moda criar, a gente, né, cortar, produzir, ir para a fábrica e chegar lá na loja. Então, preciso ter uma antecedência. Esse apontamento do que é tendência, ele hoje se sabe, ele é muito mais ligado ao comportamento. Então, ele não é essa coisa que existia antigamente, a gente falava muito, né, nos anos 80 e 90, a ditadura da moda. Então, dizia-se que tinha alguém que dizia como era. Houve, sim, um momento na história em que isso existia, né? Quando a gente fala do Charles Frederick Worth, que ele comentou, onde a gente tinha lá a Câmara da Alta Costura francesa. Então, houveram momentos na história, isso a gente tinha ainda décadas de 1950 e 60, onde existiam grupos de estilistas que se reuniam e
Não, então esse ano vamos trabalhar mais o roxo, por exemplo, e aí isso se colocava na indústria, porque era a maneira que tinha, né? Hoje, a tendência ela sempre vai estar em comportamento, então ela não vem ditada de algum lugar. Existem caminhos diferentes. Ela pode ser um bubble up, ela pode ser um trickle down, então tem várias coisas. Ou seja, ela pode vir de baixo para cima, que é o que a gente chama de um bubble up, que é aquilo que tá na rua. Então, de repente, aquilo que tá no gueto, aquilo que tá na quebrada e que é mais bacana, e que os outros acham, putz, Que aquilo... hoje é o que mais dita, né? O streetwear dominou as grandes maisons, né? Muito, muito. Você pode ter um trickle down, que é uma coisa que veio mais de uma elite e tudo mais. E aí tem Uma celebridade. uma celebridade, o pessoal bacana, numa posição financeira diferenciada, começa a usar, os outros olham e falam, puxa, a gente quer isso aqui também. Existem coisas que são trickle across, que acontecem ao mesmo tempo. Então, tem vários caminhos. Não existe mais um caminho único e ele vai depender de diversos fatores, principalmente de qual que é o teu público-alvo, qual que é a tua marca, com quem que ela está se comunicando, como que esse público funciona, se movimenta, no que ele se espelha, né? Claro. O que ele quer, quem são esses líderes de opinião de moda para ele? Quem é aquela pessoa que eu olho e falo, puxa, essa pessoa, ela é bacana, ela tem ali o jeito que ela platinou o cabelo, né, por exemplo, achei super legal, me inspirei, quero fazer isso também. A gente tem técnica até para descobrir quem são essas pessoas. Trendsetters. Fala mais. Que Edu. doido Essa isso. complexidade toda que ela está trazendo, acho que reforça ainda mais a necessidade da pesquisa, né, de que aquela ideia que até os anos 60, né, perdurou de que todo mundo vestia basicamente a mesma coisa, né? A gente até brinca, vamos fazer festa fantasia dos anos 70, dos anos 80, vai todo mundo vestido mais ou menos da mesma forma, né? Quando a gente fala dos anos 90, anos 2000, isso já começa a ficar um pouco mais diverso, né? A gente já tem muitas possibilidades. Sim. Porque a moda ela vai se tornando mais democrática, né? Então, daí a importância do instrumento, né? Do co-hunting, por exemplo, para você conseguir monitorar, né? Quem é o meu segmento? Quem que é o indivíduo que vai consumir comigo? Porque, veja, somos 4 pessoas diferentes, com histórias diferentes, estamos vestindo roupas diferentes aqui neste momento, né? Então, acho que isso representa muito do que é a moda hoje. Ela é muito mais plural e muito mais democrática. Não é perfeita ainda em muitos aspectos, Sim. né? E a gente busca, o Senac enquanto instituição acredita muito nisso, inclusive, né? A gente busca desconstruir alguns estereótipos históricos, né? Mas isso tende a mudar, né? Porque nós somos muitos corpos, né? Então não dá pra ter uma moda pra um corpo, né? Vamos falar, a gente tá falando desse processo todo criativo, tem a pesquisa envolvendo, mas vamos pra fase de construção? Acho que também é legal. Como é que as atividades de costura, as atividades de modelagem integram essa etapa de construção da peça? Que é a real. Começa com você, Ângela? Pode ser. Então manda ver. As pessoas, quando pensam na roupa, já vem aquela ideia, né? Vou fazer um desenho e tudo mais. Só que esse desenho, ele tem uma técnica de como ele vai ser feito. Existe uma questão de desenho técnico, ou seja, a forma correta de fazer aquele desenho para que ele possa ser lido e entendido. Por todo mundo, né? Por todo O projeto mundo, do que vai, o produto, projeto do produto, né? Então, não é fazer um desenho qualquer. Ele tem toda uma técnica que tem que ser seguida de como isso deve ser feito. E aí, ele vai para as etapas de corte, né? Então, dentro de uma fábrica, no processo fabril, a gente vai ter uma parte de infesto, que a gente chama, né? Ou seja, onde quando você faz uma pilha de tecido, você não vai cortar um por um, você faz uma pilha. Você pode fazer aquele corte a laser, você tem diversos tipos de máquinas que vão fazer cortes, dependendo de que tecido que é, como que ele funciona. Então, você tem uma área de corte, infesto e corte. Aí, você tem uma área de costura, de montagem disso. E aí, a gente começa a expandir muito esse guarda-chuva em formatos, porque eu posso ter uma marca, e eu posso, dentro dessa marca, ter também uma fábrica e fazer tudo isso lá dentro. Ou eu posso ter uma marca que eu tenho uma equipe externa, uma outra empresa que faz para mim o desenvolvimento dos produtos. Eu posso ter uma outra equipe externa, que é uma outra fábrica, que eles que vão cortar, costurar, Isso é muito fazer comum tudo hoje em isso. dia, né? Extremamente comum. E aí entra a questão da modelagem junto disso, que ela é extremamente importante, de conseguir olhar para esse desenho Importantíssimo. e falar como eu vou transformar isso em um molde, né? E esse molde é que vai ser colocado ali no tecido para ser cortado e depois costurado, com várias etapas de prova, de ver como que fica aquele caimento. Então, esse desenho técnico que eu fiz neste molde, com este tecido, ele dá o caimento que eu quero? Porque eu quero uma coisa que seja mais fluida, ou eu quero uma coisa que seja mais armada. Como que isso vai funcionar?
E aí a gente precisa de profissionais especializados para fazer isso também, máquinas especializadas. Uma máquina que eu uso para costurar um determinado tipo de tecido, eventualmente não é a mesma que eu vou usar para costurar outro, ou para fazer um outro tipo de acabamento. E aí a gente entra na parte da indústria da moda mesmo, a parte fabril. Claro, ser modelista e costureira mudou? É preciso mais qualificação? Sim, eu acredito que sim, né? Hoje, exatamente por essa diversidade de produtos que a gente tem, muita tecnologia envolvida nos processos, mesmo empresas de médio porte, claro que o pequeno às vezes ainda não consegue, né, informatizar totalmente, mas empresas de médio porte já conseguem ter acesso a diversos tipos de tecnologia, como modelagem 3D, então hoje você já consegue fazer isso, né, num software assistido, e fora a necessidade desse profissional de modelagem e costura está integrado em todo esse processo que a Ângela descreveu para a gente. Então, antigamente, ele simplesmente, não que seja fácil, né, mas simplesmente ele executava aquela peça, ponto, acabou. Hoje não, esses profissionais eles são inseridos dentro do processo, inclusive de desenvolvimento do produto, porque essa visão técnica do projeto, que a Ângela bem descreveu, vai ajudar na questão de viabilidade do produto, porque uma roupa, quanto mais tempo ela fica na linha de produção, mais caro ela custa para marcas. Então, às vezes, um bolso a menos, um recorte a menos, um aviamento a menos que a gente coloca ali, que não impacta significativamente na estética, né, na imagem final daquele produto, vai ser importante para a gente diminuir alguns minutos de produção dele na linha. Consequentemente, a gente diminui o custo. Então, a importância de integrar esses dois. Eu falo muito para os alunos, né? Moda, ela integra muito técnica e estética. A gente precisa a todo momento estar tentando alinhar essas duas coisas. É que não adianta nada o designer pirar e não ser viável como modelista, né? Não conseguir vender depois. Existem modelistas que são especializados em trabalhar com designers que gostam de pirar, por exemplo. Né? Então, assim... Aceita o desafio. É o cara que fala assim, a mina que fala, eu aceito esse desafio. Porque, gente, você fazer a modelagem de uma peça de roupa é um projeto de arquitetura. Da mesma forma que você construir uma casa, você vai ter que ter, né? Onde que vai esse pilar? Onde que vai ter... Tudo isso é um projeto arquitetônico que você precisa ter uma visão espacial muito boa, né, para você conseguir transformar aquilo. E ainda, não é só criar o molde, você precisa fazer a gradação, que é a grade de tamanhos, né? Então, eu vou de um PP até um 58, até um 60, né? Trabalhar com corpos diferentes, que é uma coisa que no Brasil é muito distinto. E materiais diferentes, porque o molde de uma camisa de linho deve ser totalmente diferente de uma de elastano. É diferente, os diferentes tipos de tecido são diferentes. E você estava falando que o Brasil tem uma particularidade. A gente tem algumas. Eu conheço algumas marcas, por exemplo, que eles têm dentro da linha de produção deles o mesmo modelo de roupa, a mesma calça jeans, por exemplo. Só que a que eles vão levar para o sul do país, ela tem uma perna um pouco mais longa do que a que eles vão levar para o norte do país, devido a questões realmente do nosso biotipo e tudo mais. O europeu, na Europa é mais comum você encontrar o mesmo modelo de calça que está escrito lá, por exemplo, tamanho 40 com perna A, B, C, né? Que são comprimentos diferentes. Aqui no Brasil a gente não tem isso. Então tem marcas que eles já vão fazendo isso. Por isso também que às vezes o cliente, o consumidor, ele se identifica mais com uma marca do outro. Fala, essa marca me veste melhor. O outro fala, nossa, essa que veste para você, para mim não. Veste melhor uma outra marca. Isso torna difícil, principalmente, a compra do produto de moda através do online, né? Porque a gente ainda sente muito essa necessidade do vestir, né? De como que essa roupa cai no meu corpo, como que é a textura desse tecido, será que ela está evidenciando alguma coisa que eu não quero evidenciar no meu corpo, né? Não que isso seja um problema, mas às vezes está enaltecendo algo que eu não queira, né? Então, por isso que o produto de moda ainda enfrenta esse desafio, né? De ser vendido através do online, porque a gente ainda precisa tocar. E aí a gente incorpora outro profissional, que é o TI. Alguém que trabalha com tecnologia, que pode fazer o serviço de VR, de inteligência artificial, que mas vai já moldar. tem tanta coisa bacana. Inclusive, mesmo, né? temos um episódio maravilhoso sobre TI. Volte aí. Não sei qual temporada foi. São tantas temporadas que a gente se perde. Mas dá uma checada em todos. Para fechar esse assunto da modelagem, só para a gente ligar os últimos pontos aqui. Como é que essa competência é desenvolvida nos cursos da área?
Essencialmente de forma prática, Uhum. né? tem Essencialmente de forma prática. Então, o aluno, ele entende as bases, né? Ele entende as proporções do corpo, ele entende tomada de medida, as tabelas que existem, né? As instituições de ensino muitas vezes têm métodos próprios, né? Como o Senac tem o seu próprio método. E a partir daí é mão na massa, ou mão no tecido, como queiram, né? Que é a ideia de que realmente ele possa executar aquilo que ele está vendo num livro, que ele está vendo numa lousa, para no fim do processo, no fim de um curso, ele tem ali de posse dele um portfólio de produtos que foram confeccionados, que foram modelados, costurados por ele. É claro que a gente tem cursos de diferentes níveis, tem cursos que são introdutórios e cursos que são mais avançados, né? Daí a importância de quem busca esse tipo de curso, né, entender um pouco de o que ele está comprando, né, onde que ele está entrando, para que ele também não se frustre ao longo do processo. Claro, eu tenho tanta falta de habilidade que pra mim sempre parece mágica. Uma mágica, porque é maravilhoso isso mesmo. E uma coisa só que eu queria complementar, que eu acho que é legal para as pessoas entenderem. Quando a gente fala, por exemplo, de trabalhar com biotipos diferentes dentro do Brasil, como que a gente sabe isso? Né? Então, não é uma impressão que eu tenho, não é algo superficial, tá? Então, existem empresas no Brasil que fazem censo antropométrico. Caramba! Sim, que é feito para empresas de moda, tá? Então, não é Bate na sua casa, tudo bem. Deixa eu medir sua cintura. Imagina, cara, que loucura. E que vai do recém-nascido até os asilos. Né? Exato. Então, existem empresas especializadas nisso, onde elas vão fazer as medições das pessoas, existe toda uma estratégia, e aí existem empresas de moda que compram essas informações. Então, não é um chute, sabe? Eu acho que no Sul o pessoal tem a perna mais longa. Não, isso é um dado. Eu acho que a cintura no Nordeste, que o quadril... Não, é um dado, é um dado. Mas nós somos um país... Mas se tivesse uma padronização nas medidas, no PM, G, GG, não seria mais fácil? Polêmico. Mas assim. Essa é uma briga que tem uns 40 anos. Dá um programa só pra ela, você não acha, Edu? Exatamente. Seria bom na ótica da marca, no ponto de vista do processo produtivo. Né? Porque você trabalha com aquele dado padrão e segue a vida. Né? Agora, do ponto de vista do consumidor, do usuário, certamente, né, todo mundo aqui consome, tem as suas marcas preferidas. Sim. E um dos aspectos que fazem a gente gostar mais de uma marca do que de outra é a forma como essa roupa nos veste. Né? E isso está totalmente relacionado com a modelagem. É uma questão de posicionamento de marketing da marca. Tá? Então, eu já participei de alguns comitês disso no passado, que tentaram criar essas padronizações. E a gente esbarrava, muitas vezes, em alguns pontos, de muitas marcas, efetivamente, que não queriam. Né? Porque você já tem o posicionamento da sua marca, de que ela é uma roupa, sei lá, mais jovem. E o mais jovem, em geral, ele tem um corpo mais desse tipo. Ou ela é uma marca mais senhora, vamos dizer, né? Que a gente sabe que na menopausa ganha uma barriguinha, o nosso corpo também muda. Então, em diversos momentos, em debates anteriores, houveram pressões fortes das próprias marcas, colocando, olha... Aí a gente entra em marketing de moda, que é uma outra área, né? Mas quando eu faço um posicionamento de marketing, eu posso me posicionar por preço, por identidade, são vários os fatores. E no caso da roupa... A modelagem, o tamanho e tudo mais também é aqui para nós considerado posicionamento de marca. Caramba. Sim. Às vezes, é isso que você falou, daria um programa inteiro. Porque você falando sobre isso, eu fico pensando... E uma mulher mais velha, ela não... Sim. De repente, ela não se encaixa nesse estereótipo... do jeito de se vestir de uma mulher de 60 anos e quer uma roupa que, teoricamente, é para uma pessoa mais jovem. Então, realmente, a moda traz discussões que a gente está tendo na sociedade hoje. Sobre etarismo, por exemplo. Muito. E ela pode ajudar a essa discussão avançar de uma maneira democrática, ou pode também fazer com que a gente tenha preconceitos sendo assinados, reforçados. A moda traz debates de inclusão gigantescos. Sustentabilidade e tudo. Né? A gente tem grupos no Brasil, por exemplo, que são referência mundial na questão de pesquisa de moda, por exemplo, para portadores de necessidades especiais físicas.
né? Como que eu crio uma roupa para alguém que não tem uma perna, para o nanismo, para os anões? Então, assim, a gente tem debates muito grandes, né? Em vários pontos nós somos referência e sustentabilidade muito também. Nem se fala. Deixa eu falar um negócio. O Eduardo ele falou um negócio muito interessante, que ele falou que quanto menos tempo de produção, mais vai cair o valor da peça, né? Na contramão disso foi o slow fashion. Aí. Exatamente. E isso também mostra pra gente porque grande parte das marcas que são slow fashion acabam tendo um custo um pouco mais elevado, né? Porque você muitas vezes está falando de processos que são artesanais, peças muitas vezes que são únicas ou que têm uma grade muito pequenininha e que todo um custo de produção precisa ser diluído naqueles poucos produtos que estão sendo, né, comercializados. É diferente quando você tem uma produção em larga escala, uma produção seriada, que você consegue diluir o seu custo fixo num volume muito maior de produtos, né? Então, o preço final daquela mercadoria acaba ficando um pouco mais acessível, né? Então, no Brasil, o slow fashion ele acaba se posicionando, né? Pegando a fala da Ângela também, se posicionando muito por preço. Então, ele ainda acaba sendo, não obrigatoriamente, tá? Existem algumas marcas, principalmente de empreendedores periféricos, que trazem exatamente esse olhar, essa preocupação, essa consciência de fazer um produto que seja slow, mas que tenha um valor de compra mais acessível, né? Um pouco mais possível. Eita, nós. E sem falar da exclusividade também, né? A gente nem Pois entrou é. ainda na parte exclusiva. E agora nós vamos trazer mais uma pessoa para contribuir aqui para a nossa conversa. Era do quadro Quer Saber? A Nicole Dubekevicius, estudante do curso técnico em estilismo e coordenação de moda do Senac Faustolo, faz uma pergunta para a Ângela. Por favor. Came from the bottom, going to the top. Meu nome é Nicole Dubekevicius, eu faço o curso técnico de estilismo e coordenação de moda aqui no Senac Lapa Fáustolo. Na sua opinião, qual o impacto dos influenciadores digitais e do uso das redes sociais para a moda? Cuidado que vocês vão responder, porque pode virar um corte, pode ser muito cancelado, viu? Ângela, vamos falar de influenciadores? Tava na hora. Vamos falar. Eu acho que primeiro tem uma nomenclatura que é legal a gente ter aí na mente. A gente fala muito hoje em dia de rede social, né? Mas existe uma diferença entre rede social e mídia social. Então, a rede social, ela sempre existiu. As pessoas da minha escola, por exemplo, elas formam a minha rede social. O pessoal do clube, o pessoal que mora no meu prédio, tudo isso são redes sociais. Elas sempre existiram e a moda sempre precisou das redes sociais para ela existir, né? Porque eu precisava que uma menininha ali na escola fosse com uma Maria Chiquinha vermelha de bolinha amarela diferente e os outros achassem aquilo legal. E aí o pessoal daquela rede social também vai querer usar aquela Maria Chiquinha. E aí eu saio dessa escola, eu vou pro meu prédio com aquela Maria Chiquinha e aí a coisa vai se distribuindo. Então esse conceito, ele é fundamental para a moda, sempre existiu e vai continuar existindo. O que mudou foi que a gente passou a ter uma mídia para essas redes que antes não existia. Que é hoje, Instagram, TikTok e tudo mais, né? Para os Estados Unidos ainda muito Facebook, que eles gostam bastante, aqui no Brasil não tanto. E aí o que muda ali? Essas pequenas redes começaram a ganhar, perder uma noção geográfica, vamos dizer assim. Então, se antes aquela rede social era a da escola e essa era do prédio, essa geografia passou a não existir mais. E essa abrangência se tornou muito maior. E aí tudo começa a mudar. Então a velocidade da moda mudou muito. Aquilo que levava mais tempo para propagar, hoje é propagado muito mais rapidamente, porque a gente tem um alcance maior. Mudou todo o jornalismo de moda, que é a base da onde eu vim, porque antes a gente tinha os jornalistas de moda muito mais entrando em contato com as marcas, levantando as informações para fazer as revistas de moda, que a gente falou antes na hora da produção, para levar essa informação. E hoje qualquer pessoa pode colocar ali a sua informação de diferentes maneiras. E pode também mudar o formato desse líder de opinião de moda, né? Que ele pode, inclusive, ser produzido.
ele pode ser construído do ponto de vista de marketing. Hoje você pode ter, a minha marca pode ter um influenciador digital, só daquela marca, por exemplo, que ele foi 100% construído a partir de estudos de algoritmos, né, de pesquisas de tendência, de um conjunto de coisas. Olha só, que também Então, é super interessante. A gente tem muitos caminhos, né? A gente teve o boom, primeiro foi das blogueiras de moda, se falava, depois dos influenciadores digitais. Hoje essa terminologia ela vem caindo, né, pelas tendências e vem se falando muito mais nos construtores de conteúdo, criadores de conteúdo, e a gente vai tendo mudanças em cima disso. Eu fico pensando nos desfiles de alta costura que acabam ainda sendo referência, né? E a gente percebe a mudança na primeira fila. Total. Isso diz respeito ao que você está falando, né? É um pouco desse reflexo, né? Sim, vai ao encontro dessa democratização da comunicação sobre a moda. De mudar esse olhar, né? Então, eu não preciso só de uma revista me dizendo alguma coisa, mas eu consigo saber melhor, entrar na vida de uma pessoa, conhecer outras pessoas, admirar outras pessoas, querer ser como elas, né? Então, se antes eu via um desfile de alta costura de um determinado ponto de vista, hoje eu vejo o de uma influenciadora digital, que de repente ela vai mostrar desde o avião, como é que foi, como é que ela fez a mala, pensando o que ela vai levar, e aí a viagem, como é que ela chegou no hotel, a escolha do look, o que ela tá comendo antes de ir, e mostra. Então, conduz as pessoas por uma jornada mais interessante, faz com que as pessoas se sintam mais parte daquilo. Algo que antes podia parecer mais distante, hoje parece muito mais próximo. Agora, tem técnica para fazer a comunicação de moda corretamente, enquanto um influenciador, um produtor de conteúdo tem maneiras de se fazer isso. A dinâmica da moda é a mesma. As ferramentas e os comportamentos é que mudaram muito. E a construção é impressionante, né? Desse negócio que você falou da primeira fila. Só uma curiosidade, primeira fila, as marcas é importante ter pessoas legais na primeira fila. E as pessoas querem estar na primeira fila porque tem brinde. Vamos deixar isso bem claro. E para ser considerada que ela é legal, porque se eu Claro. fui Exatamente. escolhido para estar na Validando primeira outro, fila, eu sou né? importante. Você é importante e você é descoladíssima. Exato. Inclusive, quando o Pharrell assumiu, né, do Virgil, a diretoria criativa da Louis Vuitton, ele fez questão de levar toda a galera do showbiz, tipo Travis, Rihanna e companhia, e Jay-Z, para mostrar que a alta costura estava sendo dominada pelo... Então, é muito louco essa coisa social, né, que tem... Muito bom. Tá vendo como Eu essa adoro isso. pergunta da Quase que eu Nicole imaginava. arrasou? Nicole arrasou. Trouxe aí mais uma questão muito legal pra gente. Bom, vamos falar também sobre outro tipo de experiência. Você estava dizendo que a gente precisa dessa experiência hoje, que as pessoas gostam da experiência de ver a influenciadora sair de casa, arrumar mala. Você quer viver a experiência. E a gente quer também viver a experiência nos lugares também, na loja, no ponto de venda. Tem essa preocupação, né? Então, qual é o profissional de moda que é a pessoa que vai ajudar a gente a ter essa experiência, vai estar dentro da loja, vai olhar para a vitrine para que a gente entre na loja. O cheirinho. Um cheirinho. Não é? Eu sou meio suspeito porque é a minha grande área, né, de especialização, gosto muito desse assunto, né? Basicamente a gente tem dois profissionais aí que são profissionais também, que vêm da carreira de moda, que é o visual merchandiser e o vitrinista. Então, eu gosto sempre de deixar claro que, na verdade, são dois profissionais distintos, que têm competências, habilidades, né, fazeres que são distintos, eles são correlatos, se complementam em termos de um objetivo, né, de marca lá no ponto de venda, isso é claro, mas não à toa a gente tem até CBOs, que são registros, né, em carteira, então você pode registrar essas pessoas com códigos distintos, porque são atividades distintas, né. Então, e até um parênteses interessante, a gente saber que no Senac a gente tem um curso técnico, que é o técnico em produção de moda, que é o único curso no país que certifica profissionais de moda a atuarem com visual merchandising e vitrinismo. Né? Então, tem exatamente essa direção. E por que essas duas áreas são diferentes, né? Já que a gente está falando de profissões de moda aqui, e isso acaba sendo, acho que, uma informação interessante para quem for pesquisar e querer entender, né, o que de fato são essas duas áreas. Porque o visual merchandising ele é muito mais estrategista. Então, ele está muito mais focado em comportamento do consumidor, em análise de vendas, em layout de loja, entender da comunicação mercadológica.
enquanto o vitrinista ele está muito mais preocupado com a questão estética. Então a gente diz que a vitrina seduz a você entrar na loja, enquanto o VM ele te convence a fazer a aquisição, né? Então a gente vai pelo viés da emoção e o viés da razão. Isso tudo a gente estuda, né, dentro dos cursos, é bem interessante. Que interessante. Isso tem a ver com você ter um ambiente na loja para aquele público que você quer atingir. Exatamente. Então, da mesma forma que a gente olha para uma imagem de moda e a loja ela vai ser essa imagem da marca, né? E que a gente se identifica com determinada campanha, a gente se identifica com determinado Instagram, a loja também ela tem que ter essa capacidade, né, de nos atrair e não de nos repelir, né? Então a gente precisa olhar para aquele ambiente e falar, não, isso aqui é uma extensão da minha vida, uma extensão da minha casa, uma extensão do lugar que eu me divirto com os meus amigos, né? Então, por isso, não à toa, dentro de um curso de produção de moda que lida com construção de imagens, a gente consegue também construir essa imagem que é a imagem da loja. Eu brinco que a loja ela tem esse papel de tornar a marca física, tangível, né? Porque a marca ela é muito intangível e, de repente, a loja, o que ela é? A casa da marca, né? Então, a gente está invadindo, literalmente, ali, né, o espaço onde aquela marca habita, né? Onde ela existe de forma concreta. Né? Mas a gente também compra muito hoje pelos sites, pela internet. E aí, o profissional também está ligado a essa construção do site, por exemplo? Também. Conforme essa evolução do varejo, a gente sai do físico e também começa a ter o digital. Esse profissional também se adequou. Então, hoje a gente tem o online visual merchandise. Porque o que a gente tem que ter em mente? Os produtos, quando eles são cadastrados em um e-commerce, você tem uma pessoa que vai lá, faz toda a descrição, cadastra ele, até para os filtros de busca poder encontrar aquele produto. Mas certamente quando vocês já entraram para comprar alguma roupa em alguma loja virtual, embaixo, por exemplo, aparecem algumas sugestões de produtos, que são produtos que são coordenáveis com aquele principal que você está vendo, né? Isso não é o algoritmo que sugere, porque o algoritmo ele não consegue cruzar ainda, né? Que cor que fica legal com qual cor, né? Que estilo vai combinar com qual estilo. Então, isso é um profissional de moda que está ali fazendo essas correlações para que o sistema automaticamente depois apresente para a gente. Além de diversos outros recursos que a gente tem, pensando nessa experiência, né, do cliente dentro da loja virtual, como também da apresentação desse produto. O famoso, né? Então, UX. Exato. Cruza muito com o UX. Isso é super importante. Só que vou ter que falar disso. Esse negócio da experiência do cliente no site, não vou nem entrar em loja, porque isso fala muito mal das redes sociais, digitais, né, no caso, que você bem falou. Isso foi uma coisa muito boa, porque as pessoas, existe uma cobrança maior da loja, ter a mesma experiência do site, do Instagram, e que seja uma coisa mais coesa. Isso é importantíssimo. Só que esse negócio de experiência não está ficando muito pasteurizado. Você entra no site de uma marca, estão todos iguais. Sempre lá no nomezinho, aí você clica e não sei o que, tá tudo igual. Sim, mas eu acho que o problema não é nem só na experiência, eu acho que essa padronização também ela vai para o produto. Então, a gente vê que as marcas, cada vez mais com medo de não vender, acabam... no básico mesmo. Vai naquilo que é seguro, naquilo que eu já consigo historicamente vender bem. E a gente vê que muitas vezes marcas que acabam se destacando em alguns nichos, em alguns segmentos, são marcas exatamente que vão um pouco na contramão dessa lógica, né? Então, é claro, não vou ser hipócrita de não entender que um grande precisa ter um faturamento também alto para poder manter sua estrutura. Justificado. Né? Então, às vezes, apostar em algumas fórmulas que já funcionam acaba sendo um lugar óbvio deles irem. Né? O que também abre, eu acho que, espaço, oportunidade para o pequeno. Exatamente fazer o que o grande não vai conseguir fazer. Né, buscando aí uma possibilidade de inovação, exatamente por ter um custo menor, uma equipe menor, consequentemente uma flexibilidade maior para poder inovar. Total. Existe, dar uma complementada, mas acho que é importante. Existe uma questão muito forte no business, na moda, que é o seguinte. Lembra que a gente comentou que a moda, um monte de gente compra aquilo por um tempo e depois não compra mais, né? Agora está na moda roxo, na próxima estação vai estar na moda laranja. Então, uma das grandes questões da moda é o seguinte, eu vou produzir um monte de camiseta, eu vou colocar dinheiro nessa produção de camiseta.
E se eu fizer a quantidade errada? E se eu fizer muito mais roxo do que eu consigo vender? Depois isso vai empacar, vai ficar parado no meu estoque, eu perdi dinheiro e eu não vou conseguir ter esse ciclo. É diferente de eu ter uma fábrica de papel higiênico, por exemplo. Eu posso fazer o quanto de papel higiênico porque eu sei que ele vai sair. Ele não tem um período fechado para sair. Isso faz com que a gente procure trabalhar muito com redutores de incertezas. O que eu posso fazer para errar menos, né? Hoje, antigamente se copiava muito roupa. Era uma tentativa de eu não ter um estoque parado, né? Que a gente sabe que é um dos grandes calos. Quem já trabalha com moda, já é lojista, é um dos grandes calos da moda. Esse é o meu estoque que sobrou. O que eu faço com isso? Quando a gente vai hoje muito mais para e-commerce, e não tem mais essa coisa tanto de copiar a roupa, com toda a tecnologia, hoje as pessoas procuram ver que padrões estão funcionando, copiar aqueles mesmos padrões, aqueles mesmos modelos, para tentar vender igual. Agora vem uma opinião pessoal de quem está há 30 anos na área. São ciclos normais, onde a gente vê o que está funcionando, a gente tenta fazer igual, para poder vender bem. E são aquelas pessoas que estão bem preparadas, que estudaram, que foram atrás, levantaram ferramenta, aprenderam, souberam como usar a sua criatividade com foco e assertividade, que mudam esse jogo toda vez. E que olham e falam, a gente vai criar uma coisa nova e a gente não precisa fazer um e-commerce igual a todos os outros. A gente vai poder fazer uma coisa autoral, a gente vai poder fazer uma coisa diferente. E esses são os que se destacam. E por isso que é tão importante a gente buscar uma formação e buscar ferramenta e aprender para saber como fazer isso bem feito. Claro, que é um mercado competitivo. Nossa, a gente falou, só voltando um pouco, que vocês falaram da importância da semana de moda, e do Brasil também, né? O Brasil é com o Fashion Week, tem o Fashion Week, tem também a Casa de Criadores, que a gente tem que exaltar a Casa de Criadores, porque de lá sai um centro de grande oportunidade, né? Qual que é a importância desses eventos e tantos outros que tem pelo Brasil para a indústria da moda, o mercado, a área da moda? Eu acho que o lugar primeiro que a gente vai pensar é exatamente entender como essas marcas conseguem construir uma narrativa com o seu público. Então pensa que a gente está pegando ali 15, 20, 30 marcas, concentrando elas em seguida, uma atrás da outra, né, no mesmo espaço-tempo. E como que elas conseguem construir sua diferenciação? Então acho que o principal lugar, na minha opinião, para quem visita um grande evento desses que você cita, né, é entender como que a marca consegue olhar para a particularidade do seu segmento, ainda assim trabalhar com tendências ou comodismos que pode ser que sejam importantes para o seu público-alvo, mas ainda assim conseguir construir a sua identidade. Eu acho que esse é o maior exercício, né, para quem vai por uma primeira vez fazer um tipo de visita, né? Claro que existem outros lugares também que são bastante comuns e óbvios, como fazer uma pesquisa de tendência, né? Então, você vê o que está acontecendo na passarela para poder contabilizar ali quais são as cores que aparecem mais, os tecidos, os shapes, né? E todos esses elementos que são característicos na composição de uma coleção, né? Mas, basicamente, eu acho que esses dois lugares são bastante interessantes, né, Angela? E eu acho que tem uma coisa muito gostosa desses eventos, porque é o seguinte, toda a área de atuação, não importa qual seja, engenharia, medicina, todas elas têm os congressos, têm os encontros, têm os eventos profissionais daquele segmento, que é onde os profissionais vão para fazer networking, para trocar ideias, para se informar e tudo mais. A nossa área é o que tem os mais divertidos. Não é? Porque a gente tem ali... Então, assim, é um ponto de encontro dos profissionais, além de ser a grande vitrine das marcas, além de ser o ponto de contato com o público. Tem muitas coisas que acontecem ali dentro. É onde as pessoas vão buscar informação, né? Os consumidores de moda, né? Que não são os profissionais, eles querem, puxa, o que vai acontecer, né? O que vai estar legal para a próxima estação? Qual vai ser o novo modismo? Então, é um evento profissional muito gostoso, que as pessoas querem fazer parte, e tem um lado muito bom de trabalhar com moda, e as semanas de moda fazem parte disso. O problema é que cabe pouca gente, né, ali na plateia, né? Então fica disputado e tal, mas a gente vem, principalmente no Senac, fazendo isso muito mais aberto, a gente vem conseguindo ter cada vez mais pessoas, deixando esses eventos mais abertos e mais acessíveis para todo mundo. Claro. Não é mais aquela coisinha fechada que era. Hoje já é muito mais aberto. Para ser inspirador para os profissionais da área e para a sociedade também, porque a gente tem num desfile de moda e dentro desses eventos a ligação de muitas
possibilidades artísticas, né? Muito. Um desfile é uma obra de arte. Muitos desfiles são obras de arte, são performances A poderosíssimas. gente né? tem falou- interações com música, né? Isso é muito legal. Moda e Sim. música é uma Cenografia. parceria fortíssima. Né? E fora que é um momento de celebração, Sim, né? é isso que eu- É um novo ciclo que se inicia, né? Então você terminou aquela coleção e você vai se preparar para uma próxima, né? Então também é um momento de festividade para os profissionais. E você falou de acesso, vale a pena exaltar isso, porque eu há muitos anos eu frequento, eu gosto de ir nos desfiles e teve uma mudança radical que eu acho muito importante. Porque antigamente você ia no desfile e não tinha quem estudava moda. Não tinha acesso. Era só a galera famosa e não sei o quê. E era uma galera que tava lá meio blasé até, tava lá só cumprindo tabela. Hoje não, você vai lá, uma molecada, uma galera desenhando. É muito legal isso. Sim, e o Uma Senac... molecada falou o velho, né? Os jovens. E o Senac, por ter essa parceria com o São Paulo Fashion Week, ele possibilita que os alunos estejam atuantes, inclusive, né, participando do backstage, então conhecendo como que as coisas acontecem lá atrás, não só no momento do desfile, né? Isso Muito também legal. é bem rico, bem interessante. Muito bem, hora de dar voz à juventude. Nós voltamos ao Senac Faustolo, dessa vez para ouvir a Raíza Cruz. Ela é estudante do curso técnico em produção de moda lá da unidade. E ela faz uma pergunta para o prof. Eduardo. Came from the bottom, going to the top. Meu nome é Raíza Cruz, eu faço curso técnico em produção de moda aqui no Senac, Lapa Faustolo. Qual conselho você dá para quem estuda moda e deseja empreender na área? I'm gonna be what I wanna be. Guess what? I know who I am and who I wanna be. Boa pergunta da Raíza. Isso é algo que é bastante presente dentro de sala de aula, né? Alunos que querem ter o seu próprio negócio. Eu acho que eu dou basicamente duas sugestões, né? 2 caminhos. O primeiro é você adquirir experiência antes de você começar a empreender. Seja trabalhando ou estagiando na marca de outras pessoas, aprendendo com os erros dos outros. Porque principalmente para quem está começando, às vezes o erro pode significar o fim do seu sonho, né? Então, procure o máximo que você conseguir experienciar, né, trabalhar em outros negócios. E eu acho que a segunda sugestão é entender que, principalmente quem vai começar, você precisa saber um pouco de tudo. Então, buscar um conhecimento 360 graus é extremamente importante, porque o aluno, geralmente o aluno de moda, ele é muito criativo, então ele só quer estudar e lidar, né, com as coisas criativas, mas é um negócio. É uma indústria, como a gente já está falando aqui há algum tempo. Então, você vai ter que precisar entender dessas partes mais chatinhas, digamos. Chatinho para quem gosta de moda, geralmente, né? Mas principalmente do ponto de vista de gestão. Isso é extremamente importante. Gestão, muito bom. Gestão do negócio de moda, vamos pensar nele aqui, deixar bem visual. Queria que você explicasse, dentro disso, a diferença entre gestor de produção e gerente de produto. Muito bom. As palavras são parecidas, né? Pra mim é a mesma coisa. Mas, na verdade, tem atividades bem diferentes, né? O gestor da produção, ele vai cuidar de todo o processo produtivo. Então, ele está ali no chão de fábrica. Ele vai controlar cronograma, ele vai se as entregas estão adequadas, se o padrão de qualidade que a marca busca está adequado, se eu tenho equipamentos que vão atender. Então, toda essa parte que é processual diz respeito ao gerente de produção. Inclusive, eu já trabalhei com isso dentro de uma confecção, então sei muito desses desafios, né? De pegar o produto lindo, maravilhoso lá no projeto, na A ficha peça técnica, piloto maravilhosa. né, e fazer aquilo acontecer de forma seriada numa linha, lidando, inclusive, com seres humanos, né, que são profissionais que estão ali trabalhando e fazendo com que essas máquinas funcionem e aconteçam, né. Já o gerente de produto, ele geralmente está um pouco mais distanciado do chão de fábrica. Geralmente ele vai estar nos escritórios, que ele lida com todo o processo de ciclo de vida do produto. Então, desde o momento que produto que ele vai ofertar dentro daquela coleção, se vai lançar uma linha nova, se vai colocar uma marca nova dentro do portfólio da empresa, como que vai precificar esse produto, qual que é o volume que precisa ser produzido. Claro que esses profissionais nunca trabalham
sozinhos, né? Um depende do outro. Não adianta eu, enquanto gerente de produto, querer fazer 10 mil calças e o gerente de produção só tem capacidade de fazer 1000. Né? Então, os dois precisam estar bastante alinhados. Mas, basicamente, é essa a diferença de ambos. Muito Posso legal. só me dar uma perguntinha Claro. rápida? Se fala muito, a Raíza falou em empreender na moda. Eu queria que vocês dois dessem exemplos de em que parte, o que eu posso empreender na moda? É só criar uma marca? Como que eu posso empreender na moda? Ou pode dar até apoio para outras marcas também, né? Entrar dentro do ecossistema em Sim. outro lugar, né? Eu posso até falar um pouco da minha própria experiência, né? Eu trabalho, além da docência, que é uma possibilidade, né, de atuação dentro da área da moda, eu trabalho com consultoria, né, para pequenos e médios lojistas. Então, o meu segmento é para varejistas. Então, eu vou ajudá-los a entender como que essa experiência de compra, como que esse ponto de venda pode ser melhor, né, pensado, melhor gerido. Então, existem múltiplas possibilidades, né? Então, eu acho que ser o autônomo é uma possibilidade, né, para esse profissional, além de criar uma marca, né? Ah, entendi. Claro. Vamos tirar uma dúvida, entre outras funções também ligadas à moda, para vocês deixarem a gente aqui muito informados. Vamos lá, qual que é o papel do comprador de moda e como é que ele se diferencia do vendedor de moda? Hein, Deus. Ângela? Hein, Dedé? É muito simples. É muito simples. Conta aí. O comprador compra, o vendedor vende. Simples assim. Ai, fiquei até com vergonha da minha pergunta agora, se a resposta for esta. Não vai ser, você pode ter certeza. Ela tá sendo educada porque ela tem muito estirpe. Ela Não, tem vamos estilo. trocar. Vamos trocar. Olha só, é muito comum, toda empresa, ela tem um profissional que é o comprador. Né? Então, geralmente, num escritório, existe um comprador, o que ele compra? Ele compra papel, ele compra cartucho para impressora, ele compra computador, ele compra essas coisas. Na moda, a gente tem uma figura diferente. Além de ter esse comprador que compra insumos comuns do dia a dia, existe o comprador de moda. Ele vai comprar especificamente produtos ou materiais de moda. Então, vou pegar um exemplo. Vamos imaginar que eu tenho uma loja que ela é multimarcas. Todo mundo conhece essas lojas físicas que você entra e lá dentro tem várias marcas diferentes, né? Existe lá um profissional que ele vai pesquisar no mercado as marcas, ele vai olhar o que tem disponível na coleção de cada uma delas e ele vai selecionar, dessa marca a gente vai pegar esses produtos, dessa outra nós vamos pegar esse, dessa outra, e a numeração qual que é, e a quantidade, como que é, e aí ele vai montar um mix de produto daquela loja. Uma curadoria técnica. Sim. Vamos dizer que sim. Essa é uma das possibilidades do comprador de moda. Existem outras possibilidades. Eu posso ter uma marca que é minha própria, só que a minha marca, na verdade, a gente não desenha nada. O que a gente faz? A gente olha fábricas, vê quais são os materiais, vê os produtos que elas têm. Por exemplo, eu tenho uma loja de calçados, mas eu não desenho calçados. Então, eu visito vários fornecedores, faço uma seleção, só que eu vou pedir, esse aqui eu quero que ele seja laranja, não seja azul. Esse eu vou querer mudar tal coisa. E aí, ele vai desenvolver do jeito que a gente quer, vai colocar a nossa etiqueta. Não é como a loja de multimarcas, que tem várias marcas. Ele vai ter a minha marca, né? E também é um comprador que faz isso. Existem várias formas que um comprador pode atuar. Depende do tipo de empresa, de que ponto, em qual elo da cadeia têxtil ela tá. Mas essas são algumas delas. E esse profissional, então, ele não é um comprador comum que compra papel, cartucho, por exemplo. Ele precisa ter uma formação em moda e uma formação específica para fazer isso. Ele vai mexer com números, ele vai mexer com volume, ele vai mexer com dinheiro, ele vai mexer com tendência, ele precisa entender de design, ele precisa entender de marketing, Nossa. de posicionamento, 360 de tudo isso. também, né? Sim. Uma visão 360. Sim, é um profissional bem robusto para poder fazer esse tipo de trabalho. E aí falta você falar sobre o vendedor de moda. E o vendedor, é verdade. O vendedor, a gente também vai ter ele em pontos diferentes da cadeia têxtil. Então, vamos imaginar que eu tenho uma fábrica de tecidos, eu tenho uma tecelagem. Eu preciso ter uma equipe de vendedores que vai vender esses tecidos para as confecções, que são as fábricas que compram tecido e vão lá fazer a calça, fazer a camisa e tudo mais. Esse vendedor, ele é um vendedor técnico, porque ele precisa entender toda a parte técnica desse tecido e ele precisa atuar como um consultor para o designer de moda que está lá e ajudar. Não, eu estou procurando um tecido que tem um caimento X, a gente tem esse ou tem aquele.
Esse é um dos caminhos. Então, a gente tem, dentro dos elos, tem outros. Eu posso... Essa mesma confecção que comprou o tecido e produziu a roupa, pode ser que ela vá vender para aquela loja multimarcas, que a gente falou agora há pouco. Então, ali é um outro tipo de venda que também é técnica, que ele vai ajudar aquele comprador de moda, ele vai conversar com aquele comprador a estabelecer esse mix de produto, quantidade, precificação, grade, várias coisas assim. Até a gente chegar no último ponto, que é o vendedor que está ali no varejo, que é o que, né, a gente como cliente conhece mais, que vai estar ali na loja me ajudando, me orientando a ver qual a peça é para mim. E ele, inclusive, pode ser um vendedor com, por exemplo, uma formação em consultoria de imagem. Porque além dele vender, ter TVV, que a gente chama técnica de negociação do varejo, e várias outras técnicas, ele pode entender muito bem de consultoria de imagem, do seu biotipo, o que fica melhor para suas cores, para o seu formato de corpo, né? O que vai exaltar. Melhor, e ele vai ser um vendedor ainda melhor. Então, ele também pode ser um vendedor técnico lá nessa ponta. E aí tem vários caminhos aí para esse vendedor. Quando você fala isso, eu volto à pergunta da Raíza sobre empreender, e também dá para empreender, né? Totalmente. Pensando nessa área, né? Sim. Existem, por exemplo, empresas de representação comercial que você tem ali um grupo, você pode ser sozinho ou você pode ter um grupo, e essa empresa de representação comercial, ela vende tecido plano da tecelagem X, ela vende malha de uma outra empresa, ela vende um tecido sintético de uma outra, porque ela não vai vender concorrentes, é óbvio, e ela vai ter uma gama. Ela Aviamentos, botões, zíperes, linhas, ou ele pode ser também uma representação comercial de confecções, que vende lá para as lojas multimarcas e tudo mais, né? Porque pequenos e médios é maravilhoso isso, porque ele já filtrou muito. Sim. Existem várias possibilidades dentro do empreender. A gente pode empreender com produto ou com serviço. Claro, e não, você pode ser uma né? consultora de moda. Isso é serviço? Perfeito. Pode também. Então, claro, isso é super... E tanta gente tá usando isso, né? Porque antes era assim, se você trabalha em TV, né, tem alguém ali analisando. Mas hoje não. Você quer ir pro escritório e você tem que ter uma roupa ali que diz um pouco quem você é, mas tem que ser profissional. Muita gente procura um consultor. É consultor de moda que eu procuro nesse caso ou não? Tem um ajustezinho de nomenclatura que é legal, bastante gente confunde. Normalmente, quando a gente fala o consultor de moda, ele faz um trabalho de consultoria, como Edu e eu fazemos, de atender empresas de moda com consultorias específicas de áreas, que pode ser negócios, pode ser tudo mais. E existe o consultor de imagem. Que é a pessoa que vai atender a pessoa física, né? Às vezes até mesmo atende pessoas jurídicas também, para ajudar a orientar diretores, pessoas, fazer o dress code da empresa. Então é legal essa diferença. Geralmente o consultor de moda atende empresas de moda com questões técnicas e o de imagem atende a pessoa física. Que é o stylist? O Tem consultor de um pouquinho imagem. de diferença também. Ai, meu Deus. Olha, vou falar pra vocês. Quando a gente pega toda a estrutura de moda, a gente consegue dividir em cerca de 300 profissões, tá? Caramba. 300 áreas de atuações diferentes, por conta de todos esses elos. Então, quando a gente comentou ali dos vendedores e tal. Então, as possibilidades são gigantescas. E a gente tem várias nomenclaturas para coisas diferentes. Aposto que muita gente ficou feliz quando você falou dessas 300 possibilidades, né? certeza. Não é? E porque são perfis muito diferentes. A gente está falando aqui de várias, né? De áreas mais criativas, áreas mais técnicas. Mas vejam, principalmente essas 5 últimas, né? Que vocês perguntaram pra gente. É o quanto que são áreas específicas e técnicas, né? Então, acho que isso reforça a importância, até do que a Angela estava falando, de buscar um curso, buscar uma formação, buscar entender quais são realmente esses instrumentos, como que isso acontece antes de sair enfiando a cara por aí de qualquer forma, né? Até pensando numa questão de empregabilidade, né? Então, quando você tem um certificado, você tem uma formação, isso ajuda muito para esse profissional conseguir uma primeira experiência, né? E tá também com a antena ligada de saber o que tá rolando no mundo, né? Hoje em dia a gente tem cada vez mais uma preocupação com o meio ambiente, um consumo consciente. E aí que tem o analista de sustentabilidade. Gente,
Exato. Imagina, prazer, tudo bem? Eu sou analista de sustentabilidade. Eu falo, Uau! o que você faz, meu amigo? E quando a gente vê alguns dados, né, desse segmento, colocam a indústria da moda como a segunda mais poluidora do mundo, né? A gente vê que esse segmento ele demorou um pouco mais. Tá atrasado. Tá atrasado, né, para poder investir. Mas essa preocupação tem chegado, as empresas têm procurado. Na minha opinião, pessoal, ainda não no ritmo que deveria, mas isso tem acontecido, né? Então, o analista de sustentabilidade, ele vai se preocupar exatamente em olhar para dentro da empresa, entender o que essa empresa já faz, o que ela faz de errado, o que ela poderia fazer melhor, vai pensar em estabelecer metas que essa empresa possa buscar, vai pensar em quem são esses fornecedores que ela tem hoje, que fornecedores que ela poderia substituir, pensando em trazer uma matéria-prima certificada para dentro da empresa, quem são esses prestadores de serviço que confeccionam para mim, e aí muitas vezes a gente vê empresas que são pegas, né, pela fiscalização, com trabalho análogo à escravidão, exatamente porque falta um profissional desse que está ali avaliando contratos, né, avaliando quem que são esses prestadores de serviço. Claro, porque não dá pra, no momento de uma denúncia, falar, nossa, eu não sabia. Exatamente. A gente não aceita mais isso. Os consumidores não aceitam mais isso. A gente tem que também. lembrar que a sustentabilidade é o tripé, né? Econômico, social e ambiental. Então, não apenas ambiental. A gente precisa se preocupar com essas outras frentes, né? Por isso que eu trouxe esse exemplo agora, né? E um outro papel que acho que tem se destacado bastante hoje, né, no cenário da moda, é a questão das empresas buscarem certificações. Então, existem mais de 400 certificações no cenário internacional, muitas bastante específicas. Então, a gente tem certificação para algodão orgânico, a gente tem certificação para a forma como você descarta seus resíduos. Então, é uma diversidade de possibilidades. E cada certificadora, ela vai exigir documentos, vai exigir condutas, vai exigir critérios para que essa empresa possa ter ali um selinho, né, estar certificada que minimamente durante aquele ciclo ali, geralmente é de 1 ano, 2 anos, ela está cumprindo o beabá, né? Ela está fazendo o mínimo que ela deveria fazer. Então, o analista ele vai cuidar um pouco disso também. Muito legal, um consultor correto. Consultor do bem. Consultor do bem. Com questões técnicas que são bem profundas, porque na moda a gente mexe muito com químicos. Então, pensa uma roupa que ela é estampada, pensa uma calça jeans que ela tem aquele efeito destroyed e tudo mais. Então, isso é só uma parcela, né? A gente mexe muito com químicos, a gente mexe muito com diversos tipos de materiais. Então, também existe a linha dos estudos de quais são os novos materiais que estão substituindo isso. Né? E existem estudos fantásticos e muita coisa que já está sendo usada com micélio, com cogumelo, com kombucha, com várias coisas para criar outros tipos... Com cânhamo, de outros tipos de fibras, outros tipos de materiais que sejam menos poluentes, né, que sejam melhores. Então, tem tanto toda essa parte de fiscalização, de certificação, de olhar o que existe, de entender, né, quem fez a minha roupa, da onde que ela veio, e também esse olhar para o futuro, de tecnologia e de inovação, que é algo que a gente sabe que também atrai muita gente para a parte da sustentabilidade, porque é muito bacana. Como é que vai ser, né, a moda do futuro? Que materiais a gente vai usar daqui para frente para preservar mais o nosso planeta? Gente, mas esse analista ele tem que entender de tudo, porque desde a modelagem, porque se você propõe a troca do material, tem o caimento, tem o molde, tem não sei o que, tem o valor, ele se mete em toda a linha. Sim, mas é um trabalho em que equipe, legal, né? sim, É um trabalho em colaborativo, né? Mas muito legal. É muito. Bom, a gente tá falando aí de gestão de moda, né? E vocês acham que o gestor dessa área, ele tem a mesma importância ou... existe alguma diferença entre gestores de outras especialidades? Eu acho que tem uma diferença fundamental, que é o fato de que nós trabalhamos com produtos perecíveis, mas não perecíveis como alimentos, por exemplo, né? Uma coisa é eu sou um fabricante de iogurte que tem 30 dias de validade. Não é esse tipo de perecível, né? É aquele perecível que a gente falou. Isso pode ser vendido por 6 meses, por 4 meses, depois ninguém mais quer comprar. Então, a visão que o gestor de um negócio desse tipo tem que ter, ela é muito específica.
ela é muito diferente da gestão de outros tipos, porque, por exemplo, o iogurte que tem a validade de 30 dias, você vai continuar fazendo o mesmo iogurte depois, né? A tua fabricação, ela é uma. A nossa não. Passou alguns meses, a fábrica para, entre aspas, e tudo vai ser reorganizado. Porque são outras máquinas, são outras agulhas que eu vou usar, é outra calibragem, é outra linha, porque a roupa mudou toda. Fora que antes eu estava fazendo inverno, eu estava fazendo casaco, coisa pesada, agora eu vou começar a fazer verão. Então, são mudanças muito drásticas que nós temos no nosso calendário de criação, produção e comercialização, que requerem que seja específico. E a gente vê muito isso, que nós já tivemos momentos aí, passado recente, onde a gente tinha, por exemplo, grandes grupos de investidores, grupos de investimento, querendo comprar empresas de moda e falando, não, deixa que a gente administra, porque a gente vai baseado em número, e a gente viu Deu ruim. muita coisa que deu ruim, Muitos. porque é uma gestão diferenciada. Eu acrescentaria nessa diferenciação a questão da imprevisibilidade também do desejo do consumidor. Porque por mais que existam pesquisas, existam dados e que a gente pense, né, a coleção a partir desses elementos, existe aquilo que a gente chama de hype. O que é o hype? Determinado influenciador digital geralmente aparece usando determinada coisa, determinado seriado é lançado e tem um personagem que se destaca muito e tem algum produto muito, muito icônico ali. Para algumas marcas, dependendo do seu público-alvo, isso é importante fazer parte da coleção. E aí aquela correria, né, de como eu vou ou não e como eu vou conseguir colocar isso dentro dos meus padrões de qualidade, dentro do meu custo, e dentro daquilo que é legal, do ponto de vista da legislação também, né, para o meu cliente poder comprar. Então, acho que essa imprevisibilidade também é algo bastante inerente da nossa indústria. Don't believe the hype. Gente, Ângela, eu acho que a gente falou de quase tudo aqui. A gente traçou um panorama dessas 300 oportunidades de profissões dentro da mãe moda. Tá bom. Aí quem está sentado aqui não está no mercado ainda e está falando, legal, por onde eu começo? Pois é. Por onde começar? Olhando para si mesmo, eu acho que é a primeira coisa. Quais são os meus pontos fortes? O que eu tenho mais facilidade? O que eu gosto mais de fazer? Eu gosto de desenhar, eu gosto de número. Então, como qualquer outra área, se conhecer um pouco, que isso já vai ajudar a filtrar bastante. Junto desse autoconhecimento buscar fontes de informação que podem ser variadas. O Senac mesmo faz vários eventos, faz um monte de palestra, faz um monte de coisa que é aberta. Você pode participar de eventos assim. Você pode conversar com profissionais da área, conversar com professores, com consultores como nós, para ir entendendo. Mas é legal que nessa conversa você já traga um pouco desse autoconhecimento, né? Do que você gosta, o que faz teu olho brilhar, o que você deseja, para que vá ficando um pouquinho mais fácil de filtrar. E, muitas vezes, começar, sim, com coisas mais amplas. Ao invés de, às vezes, já querer começar com um curso, uma coisa que é muito específica, se você não tem certeza, começa com uma coisa mais introdutória, que vai te dar um panorama geral, que vai permitir você conhecer os elos da cadeia têxtil, as possibilidades que tem. E, a partir dali, você começar a fazer escolhas mais determinadas. A gente vê, às vezes, a pessoa querendo dizer, não, esse aqui pega uma coisinha bem específica e fala, ai, não é. Aí se decepciona, sofre, e aí não sabe para que outro ir. Então, vamos do macro, né, para daí ir afunilando. Pois é um caminho, né? É claro que não existe uma receita, não tem um caminho ideal, mas a gente tem muitas possibilidades, inclusive de formação, cursos livres, graduação, pós-graduação, curso técnico, né? Sim, exatamente. A gente tem um que a gente chama de itinerário formativo, né? Eu acho que antes de você fazer uma escolha de um curso, é muito importante você minimamente ter essa autoanálise, né, que a Ângela está trazendo, e também saber o que eu já tive de experiência prévia. Né? Com o que eu já trabalhei? Será que eu já tenho algum outro curso que isso vai me servir de elementos para poder talvez ir num curso um pouco mais específico ou num curso um pouco mais introdutório, né? Então, pensando no portfólio do Senac, por exemplo, mesmo nos cursos livres, nós temos cursos que são de iniciação, são cursos bem introdutórios, e cursos que são de aprofundamento. E é muito comum encontrarmos, né, em sala de aula profissionais que já têm 15, 20 anos de
experiência que vão buscar ali uma oportunidade de atualização, né? Não que quem não tem experiência, conhecimento nenhum não possa fazer esses cursos, são abertos, são cursos livres, mas certamente ele aproveitaria muito mais se ele já tivesse alguns conhecimentos prévios, né? Então, e pensar também um pouco na questão da empregabilidade, né? Eu quero empreender ou eu quero buscar um emprego? Em algumas áreas, você ter um certificado, você ter um diploma, né? Então, seja de um curso técnico, de uma graduação ou de uma pós, isso vai ser um fator de diferenciação. Muitas vezes é um pré-requisito, né? Não, eu quero buscar empreender, acho que os cursos livres, cursos de extensão, esses cursos mais rápidos, acabam sendo uma opção bem interessante, porque você consegue se atualizar, né, com qualidade, fazer um network bacana e de forma rápida também, né? Estar aberto, né? Como todas as profissões, todas as áreas, você está aberto a desbravar. Pegando essa fala que a Ângela trouxe, né? Mesmo que a gente faça todo esse estudo e pense, converse com pessoas e faça uma triagem, né, do que você acha que você vai querer como profissão, tem coisa que você só tem a real noção quando você está trabalhando. Eu falo por mim que eu entrei na faculdade de moda sabendo que eu não queria confecção. Eu sabia que não era isso que eu queria. E a vida me levou para uma confecção. E lá dentro eu me surpreendi positivamente, né? O quanto que aquela experiência foi enriquecedora, né, para o meu desenvolvimento profissional. Então, às vezes é importante também passar por essas experiências para a gente sentir ali no dia a dia, na pele, né? Com certeza. Essa já seria, inclusive, uma dica final aí para as pessoas, né? Não é? Acho que é uma dica final. E eu acho que uma outra dica também diz respeito a não colocar as carreiras de moda somente centradas na questão da visibilidade. Porque eu sinto isso muito de quem está chegando, principalmente quem está chegando na área. Só deu certo quem está na São Paulo Fashion Week ou quem está na capa da Vogue. Não e, é na verdade, isso. a nossa indústria é a segunda maior empregadora do país. Então, nós temos milhares de empresas, muitos profissionais ganhando muito dinheiro, mas que não têm essa visibilidade, nem querem ter essa visibilidade. Então, a gente tem muitos lugares para você poder realmente ser feliz, fazer dinheiro, vivenciar aquilo que você realmente gosta de fazer, sem necessariamente ser famoso. Falta você dar essa dica final pra gente. Eu acho que vai muito por esse estar aberto. Eu vejo que a moda, no dia a dia, atrai muitas pessoas de outras áreas. Então, a gente em sala de aula, eu já tive muito isso. Alunas que elas eram advogadas, que elas tinham uma outra profissão antes. Mas, na verdade, a vida inteira elas sonharam em fazer moda. E, às vezes, tinham receio ou achavam... tinha gente que perguntava, mas moda é profissão? Claro que é, a gente tá todo mundo aqui vestido, ninguém anda sem roupa, né? Mas tinha um pouco isso, mas moda, será? Que coisa supérflua, né? De ser supérfluo, de não ter uma técnica de verdade, de ser uma coisa de tem bom gosto ou não tem bom gosto. E não tem nada a ver com isso, né? Então, muitas pessoas se permitem abraçar a moda só numa fase já um pouco mais pra frente, né? Então, eu acho que não ter esse medo também de mudar, de ir atrás daquilo que você realmente gosta, porque moda, em geral, é uma paixão. É uma área que todo mundo que a gente conversa que tá lá fala, nossa, eu amo meu trabalho, eu sou apaixonado com isso, né? Então, a gente entra por paixão mesmo. Então, se essa é a sua paixão, siga, você vai encontrar o seu lugar ali dentro. E deixar bem claro, é uma área como outra qualquer e não é só para menino ou para menina, é para todo mundo. Exatamente. Porque ainda tem isso, né? Sim. Aí nós estamos em 2024, ainda existe esse negócio de é coisa de menino. Eu já escutei isso. Eu já escutei de gente que é triste escutar isso ainda. Infelizmente ainda tem. Vem mudando. Sim. Vem mudando. Acho que essa geração nova, ela vem com uma mentalidade muito boa, né? Mas ainda tem um pouco. E não tem por quê? Porque se a gente for parar pra pensar, grandes estilistas eram homens, héteros, né? E ainda são hoje vários, assim como tem mulheres. Então, não tem por quê. É um estereótipo que ficou. Total. Bom, a gente tá aqui justamente para isso, para derrubar alguns estereótipos, para falar de formação, para fazer com que a sua cabeça dê uma explodidinha, não é? Que deixa boa. Meu amigo! Nossa, gente. Cara, você fez marketing? A gente tá falando isso porque tem dica de leitura sempre no nosso podcast. E o livro O Cérebro e a Moda, quem escreveu foi a Natália Anjos, tá aí
como a nossa dica de leitura. E você pode comprar. Para comprar, você é só acessar, é muito fácil. É só acessar o site da Editora Senac. Anota aí, www.editorasenacsp.com.br www.editorasenacsp.com.br Um presente para você, né, se você for comprar, e também para os nossos convidados. Eu fiquei segurando aqui, depois eu fiquei noiado. Minha unha tá bonita. Aqui um presentinho pra Um vocês. presentinho para vocês, vem com uma sacolinha. Olha, dá que pra ela. máximo. E você também, Du. Obrigado. Olha aí. Que legal. O cérebro e a moda. Aí vocês em casa estão falando, ou você tá escutando, onde quer que você esteja. Poxa, mas só eles ganham. Aí que você se engana. Tem um momento que... Desculpa, é muito gostoso conversar com vocês, aprender. Mas esse momento é muito gostoso, porque você tem 55% de desconto na compra desse livro. Pois é, o Senac não é mão de vaca, como as outras empresas que dá 5%, 5%. 10%. Eu Aqui é quero. 55%. E o cupom exclusivo só para quem acompanha o podcast, tá bom? O cupom qual que é, André? É Podcast Senac. Super criativo. Podcast Senac. Simples assim. Espalha. Eles estão falando que é só pra você que escuta ou assiste o podcast, mas solta na vizinhança, tá bom? Livro é legal. É bom você consumir livro, tá bom? O cupom tá na descrição do episódio, mas corre que é por tempo limitado, ok? Editora Senac, um beijo. Ó, Sempre, sempre, parceiraça. eu fiz mini coração. Nossos parceiraços de hoje também é hora de agradecer. Muito obrigada. Que conversa boa, Muito esclarecedora. legal mesmo. Trouxe pra gente tantos pontos. Obrigada, Edu. Poxa, eu que agradeço mais uma vez o Senac, Ângela, pela parceria. Fico à disposição em outros momentos, né? Espero que a gente tenha esclarecido um pouquinho mais aí sobre essa área tão linda que a gente já está aí há tanto tempo, né? E formando tantos novos profissionais. Então, obrigado pelo convite. Obrigadão. Gente, adorei, super obrigada, foi muito bom, acho que o papo fluiu, acho que quem tá assistindo, quem tá ali ouvindo, também tá conseguindo entender muita coisa dessa área, que é a nossa paixão, e muito obrigada. Quando quiser, a gente volta. A gente gosta de gente apaixonado, assim. Muito obrigada a você também que acompanhou essa conversa com a gente até aqui. E eu aproveito para fazer um pedido, aquele básico. Deixa aí o seu like no episódio, comenta aqui com a gente o que é que você achou do episódio, tudo certo? Você também pode se inscrever no canal do Senac São Paulo, ativar o sininho e não perder nenhuma novidade do nosso programa. E também do Senac para empresas. Gente, já ouviu? Podcast incrível apresentado pela nossa colega maravilhosa Carla Bigato. Muito bom estar com vocês. Um abraço e até a próxima. É isso.